brinde, um drink, ou um vinho, ou uma cerveja, ou quem não bebe a sua água gasosa, né? Mas que nós celebraremos e levaremos nossas taças para festejar a associação que nos abriga, a associação que é uma instituição importante, que gera negócios, que favorece o crescimento cultural, que favorece o entrosamento e o progresso das bancas de advocacia que a compõem. Por isso, por tantas coisas importantes que a advocacia nos proporciona em nível profissional e também na agradável convivência com cada um, com cada pessoa que compõe a Rede Jur, que são pessoas maravilhosas, né? De excelente convivência, de fino trato, e que nós respeitamos imensamente, nós teremos certamente uma noite diferenciada. Não nos foi permitido, pela pandemia, o nosso encontro presencial em São Paulo, que estava bastante concorrido, mas teremos certamente, em outros momentos, que poderemos nos abraçar e realizar nossos projetos e avançar mais adiante. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Elis Cristina Pinto, que é a nossa diretora da Rede Jur, e que fará a acolhida e as boas-vindas ao André Madeiros, apresentando-o a nós, e nós teremos certamente um momento bastante rico, e a gente pede que a gente aproveite imensamente as ideias, a presença, a riqueza de conteúdo que nos será ofertada nesta noite, para que nós possamos desenvolver uniformemente os nossos escritórios, que a gente consiga realizar projetos e ser ponta de lança na advocacia brasileira. Ontem nós ouvimos alguns dados interessantes sobre o contexto econômico no âmbito do trabalho no Brasil e alguns dados assim muito aterradores em relação a muitos advogados que estão passando por algumas dificuldades. Nós temos a oportunidade de mostrar que somente a capacitação, a adequação, a adaptação, a capacidade de se renovar é que favorecerá mais ainda o desenvolvimento e o progresso das nossas bancas de advocacia. Então, sem mais pormenores, sem mais delongas, a gente passa a palavra para o doutor Elis, e fique à vontade, a mesa é sua. Obrigada, doutor Helder. Quero agradecer pela oportunidade de contribuir para este encontro e aproveito para cumprimentar os colegas na pessoa do senhor e as nossas colegas na pessoa da doutora Marina Valente. Para quem não me conhece, eu sou Elis Cristina, eu sou gestora da Andrade Silva, Unidade Brasília, e atuarei neste webinar, como o doutor Helder disse, como moderadora. Bem, apresentando o nosso palestrante de hoje, o conheci há 8 anos, quando era gestora de um escritório voltado para a área ambiental, momento em que comecei a despertar para a necessidade de repensar a gestão do escritório de advocacia. Por isso, a sugestão do convite para que o André nos fale sobre a advocacia na pós-pandemia. Como em outras áreas de atuação, outras áreas de negócio, precisamos aproveitar o momento para repensar a nossa atuação, bem como a forma que devemos nos preparar para este momento desconhecido, bem como para o que virá. André Medeiros é formado em administração de empresas, especialista em gestão de projetos pela USP, estratégia e competitividade das organizações pela Universidade Ludwig Maximilians de Munique, Alemanha, e também especialista em marketing pela ESPM. Tem 20 anos de experiência na condução de projetos, desenvolveu sua carreira no Carrefour como diretor de auditoria interna e no Grupo Pão de Açúcar como controller. Atuou também na Control Solutions International como consultor para a América Latina. Foi gerente sênior na área de melhoria e desempenho empresarial da KPMG por 5 anos, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, e conduziu projetos em diversos segmentos. Atualmente é sócio-diretor da Advoco Brasil, empresa de consultoria empresarial focada exclusivamente no desenvolvimento de escritórios de advocacia, na qual há mais de 8 anos nos apoia na aplicação de boas práticas de gestão para o universo jurídico. Então, André, passo a palavra para você, para que possa nos... Acho que você deve ter uma bola de cristal aí para dizer como será o futuro da advocacia.
Boa noite, pessoal. A Elis, sempre muito generosa, falando todas essas coisas aí. E o escritório onde a Elis trabalhava foi um dos nossos primeiros clientes, há 8 anos, quando começamos a desenvolver um modelo de gestão mais arrojado, um pouco mais voltado para as boas práticas de mercado dentro do escritório de advocacia. Obrigado aí pelas suas palavras, obrigado a todos. Vamos lá. Eu queria trazer para vocês dois contratos tácitos assim, que temos que fazer. O primeiro é, vocês não podem matar o mensageiro. Okay? Então, hoje, nós vamos falar um pouco dos resultados de uma pesquisa. É claro que eu vou trazer alguns insights nossos da Advoco, mas são resultados de uma pesquisa. Então, quando a gente está apresentando dados externos, a gente, às vezes, não concorda com uma coisa e fica um pouco nervoso com alguma informação que talvez seja contraditória dentro do nosso mundo, né? E quer matar o mensageiro. Então, esse é o primeiro acordo tácito que eu peço para vocês. Tem um pouco de parcimônia comigo, porque é uma apresentação de uma pesquisa. A outra coisa é desafiem, né, um pouco do que nós vamos apresentar aqui agora. Questionem e, com a nossa experiência, nós vamos tentar fazer o melhor possível para chegar ao encontro do que nós temos aí coletado nesse período, tá joia? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, que os seus familiares estejam bem. Não é um momento fácil que nós estamos passando. Muitos escritórios de advocacia, em diferentes momentos, mais no começo da pandemia, mais no meio e agora, tem apresentado muitos picos e vales, né, do ponto de vista de gestão de pessoas, do ponto de vista de gestão dos contratos, gestão dos clientes, atualizar as pessoas sobre as mudanças que o governo tem trazido. Então, eu espero mesmo que vocês estejam bem e que a gente consiga passar por isso. Eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. Como disse agora há pouco, um de vocês, sem mais delongas, eu queria apresentar os resultados dessa pesquisa e falar um pouco também de alguns outros dados que a gente coletou logo na sequência. André, nós não te ouvimos. Desculpa, coisas que podem complementar bastante aqui, outros dados que a gente pegou logo na sequência. Eu vou, sem mais delongas, aqui compartilhar a tela e já ir para a apresentação, tudo bem? Então vamos lá, compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Enquanto o André compartilha a tela, novamente aviso os participantes que, se tiverem alguma dúvida em relação ao que ele vai expor ou alguma consideração, fique à vontade para usar o chat e, ao final, nós iremos abrir para responder aos questionamentos. Autorizei, André, o compartilhamento. Tá. Poxa, o Vivaldo é o cara que manda prender e manda soltar, hein? Sem Vivaldo a gente não vai. Obrigado. Vamos lá. Todos vocês estão enxergando a minha telinha aí? Sim? Sim. Então vamos lá. Qual que é a grande ideia aqui? Parece que nós estamos vivendo num momento de batalha, né? Num momento de guerra, num momento onde se apresentam muitos desafios. E o que nós descobrimos na pesquisa, na conversa com muitos dos sócios de escritórios de advocacia, com advogados, é que a pandemia está funcionando como acelerador de futuros. E é isso que nós vamos falar com vocês hoje, tá bom? O que a gente trouxe da pesquisa? Principalmente esses aspectos aqui todos, ou seja, vamos falar de estratégia de relacionamento, como é que está o relacionamento com os clientes nesse período, como é que está o uso intensivo da tecnologia, como é que estão os controles internos, ou seja, como é que o pessoal tem conseguido tratar das coisas que precisam ser tratadas no dia a dia, o atendimento ao cliente, os contratos, pagamento, essas coisas todas. Vamos falar de liderança também, como é que os sócios estão conseguindo conduzir as equipes, né, para o que precisa ser feito, sem muito estresse. Vamos falar de manutenção de contratos, de prospecção também, de redução de custos fixos e
essa questão que eu falei para vocês do acelerador de futuro. Então, esses são os assuntos que nós vamos tratar aqui, tá joia? E aí tem um desafio que a gente chama de paradoxo, que é uma coisa muito interessante que que nós trouxemos no resultado da pesquisa, que é o seguinte: parece que a advocacia está no momento com uma dicotomia. Como é que ela pode prosperar no meio desse momento da pandemia, onde a economia está mais apertada para todos os setores, né? Então, será que os empresários vão contratar menos? Mas nesse momento é onde o empresário mais precisa do advogado. Então tem uma coisa muito com um olhar que pode deixar a gente míope, mas o que a gente percebeu, principalmente nesse momento da entrevista que fizemos com os sócios, nós estamos no momento da tempestade perfeita, porque as oportunidades estão crescentes. Então, nós vamos falar sobre isso para que a gente não fique muito ok, mas se está enxuto de dinheiro na economia, como é que os advogados estão sendo contratados? É nesse sentido que a gente vai conduzir, tá bom? E tem uma coisa muito interessante que é o que perguntamos para os sócios: como é que os seus clientes estão pensando neste momento, o que está passando pela cabeça deles, pelos empresários, pelos gestores? São 3 pensamentos básicos. A primeira é: como é que eu faço para o meu negócio não fechar? Como é que eu faço para sobreviver durante? A outra coisa é, ok, talvez isso não passe tão cedo. Como é que eu adapto o meu modelo de negócios para passar por este momento? E a outra é, ok, esse negócio vai passar. E como é que eu vou retomar e adaptar a esse tal de novo normal que as pessoas estão falando? Então, esses são os 3 principais pontos que foram detectados quando nós entrevistamos os sócios dos escritórios de advocacia. A resposta deles foram: a gente tem essas 3 visões presentes na nossa atuação hoje. E aí eu queria trazer, antes da gente até ir para frente, uma frase do Dostoiévski que eu acho muito interessante. É um pouco amedrentadora essa imagem, mas é só para a gente, de alguma forma, capturar esse momento que a gente está vivendo. Que é assim, ora, deixa eu ver se eu tiro aqui um pouco essa... Peraí, deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Isso. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas, por isso trocam o voo por gaiolas, e as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. E nós estamos vivendo num mundo de incertezas, e como é que eu vou desafiar advogados, ou como é que os advogados vão se autodesafiar a passar por esse momento onde a gente quer, primeiramente, passar por ele? Como é que a gente sai e repensa a advocacia, quebra algumas barreiras, quebra inclusive algumas questões relacionadas ao status, para que a advocacia seja um elemento de mudança no pós-pandemia. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês por um momento. Existe um país que tem 220 milhões de habitantes. Okay? Desses, cerca de 84 milhões têm mais de 60 anos de idade. O pessoal com mais de 60 anos de idade já está olhando para um futuro com um outro olhar. Ou seja, olha, eu com 60 anos de idade, agora eu estou com um olhar que não estou mais na mesma energia de produtividade de 30 anos atrás. Sobram 133 milhões para fazer o que precisa ser feito. Desses aí, 95 milhões têm menos de 18 anos. Os que têm menos de 18 anos ainda não são uma força motriz para gerar a economia como um todo. Ainda é um pessoal que está estudando, ainda é um pessoal que não tem tanta experiência para transformar as coisas do jeito que a gente precisa que sejam transformadas. Restam 41 milhões para fazer o que precisa ser feito. Desses 41 milhões, 22 milhões são pessoas que estão contratadas pelo governo. Cargos de confiança, comissionados, esse pessoal, eles até ajudam, mas eles não são a força motriz produtiva de nenhum país. Eles estão ali assessorando o governo nas coisas que precisam para servir o público. Desses aí, 4 milhões estão nas Forças Armadas.
Ou seja, o pessoal que é militar, eles também não são parte de uma força produtiva para gerar economia. Então, restam 15 milhões para fazer o que precisa ser feito. Estão me acompanhando aí, né? Desses aí, 14 milhões e pouquinho são funcionários públicos, funcionários municipais, estaduais, e assim sucessivamente. Esse pessoal também não é um povo que está gerando. Restam 900 mil para fazer o que precisa ser feito. Desses 900 mil, 600 mil estão presos, encarcerados. Eles não vão fazer a economia girar. Desses 300 mil que sobram para fazer todo o trabalho, 288 mil estão hospitalizados, com impossibilidade de trabalhar. Restam 12 mil para fazer o que precisa ser feito, de 220 milhões. Desses 12 mil, 11.998 são loucos. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém nessa situação, ok? Então resta só eu e você para fazer o que precisa ser feito. Porque a gente tem uma mania de falar o seguinte: olha, o governo vai fazer alguma coisa, o Estado vai prover algo, os empresários vão fazer alguma coisa, a academia vai fazer alguma coisa, mas a gente tem que realizar uma coisa. A menos que você queira fazer tudo sozinho, a gente precisa desenvolver líderes, porque só líderes que desenvolvem líderes, outros líderes, é que podem fazer as coisas acontecer. Me lembram de tomar esse tema de liderança ao final aqui da nossa condução, tá bom? Eu vou voltar, mas era só para vocês, por um momento de descontração aqui. Tem um escritor que já faleceu, infelizmente. Ele escreveu dois best-sellers, que é o Choque do Futuro e a Terceira Onda. Ele que inventou esse conceito de futurismo, e ele falou uma frase muito interessante em um dos seus livros, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem se reinventar, de pensar diferente, de pensar de um jeito que desafie, inclusive, o modelo que a gente está vivendo. Esse aí é o Alvin Toffler. Ele é o autor dessa frase. E aí, com o passar dos anos, veio um conceito muito interessante chamado mundo VUCA. Eu sei que vocês já ouviram falar. Alô? Oi, a internet do André parece que caiu, né? Acho que caiu. Eu vou entrar em contato com ele aqui, o Vivaldo, enquanto talvez alguém possa falar algo nesse momento. Uhum. Tá ok. Helder, Carlos, o André, aparentemente, ele teve problema com a conexão com a internet. Vamos aguardar um momento. Helder, você quer dar uma palavra enquanto esperamos o André? Não é um problema, isso acontece com os melhores palestrantes de Londres. Nós estamos vendo já um cenário de uma advocacia diferenciada, que trará certamente uma exigência de uma adaptação necessária. Nós estamos buscando na Rede Ju essa adaptação necessária. A busca de geração de negócios, a conexão e as alianças e o multilateralismo existente na Rede Ju estão proporcionando o desenvolvimento de novas oportunidades. Eu não sei se sabem, mas alguns escritórios já estão se associando. Não é formando não é uma fusão, é uma associação de escritórios conforme um provimento específico da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos uma conexão diferenciada com esse formato. Nós mesmos, do nosso escritório, já temos alianças firmadas com a associação e outros escritórios da Rede Ju. Quem sabe é um novo modelo que se possa facilitar a geração de negócios e oportunidades com muito mais clareza, transparência e objetividade. André voltou, Helder. Ótimo. Ok, desculpa. Eu não sei até onde vocês ouviram, gente, me perdoem. Você estava começando a falar sobre VUCA. VUCA. Então vou compartilhar aqui a tela novamente, tá bom? Que bom que vocês não perderam muito. Mas eu estava falando que esse
conceito do mundo VUCA foi cunhado pelo pessoal do Exército dos Estados Unidos quando invadiu o Iraque. E 2 anos depois, o general, que era o comandante da operação, falou o seguinte: olha, é um ledo engano se a gente acha que está ganhando essa guerra, nós estamos perdendo essa guerra. E, por mais incrível que possa parecer, nós temos um exército mais bem preparado do mundo, a melhor tecnologia do mundo, as armas mais poderosas do mundo, mas a gente não consegue entender esse contexto onde nós estamos vivendo. E ele falou, nós vivemos no mundo VUCA. O mundo VUCA é um acrônimo que diz o seguinte: olha, a gente vive num mundo muito efêmero, muito superficial, muito intermitente, disruptivo, ele é amorfo, a gente não consegue, ele é volátil. A gente não tem segurança de onde a gente está pisando. É o V do VUCA. O U, que é o uncertain, lá, o incerto, ele fala o seguinte: olha, esse mundo é muito imprevisível. A gente vai lá, conquista um terreno, daqui a pouco a gente é surpreendido que, enfim, homens-bomba tomaram tudo. É muito impreciso, é inseguro, é distópico. É um mundo arriscado, duvidoso. Então, esse é o U do VUCA. E ele é complexo, ele é não linear, ele é todo intricado, ele é hiperconectado, ele é interdependente, ele é caótico, ele é profundo, muito fragmentado e ele é ambíguo. Uma coisa que de repente ela não é mais, de repente todo mundo fala, vamos abrir, vamos fechar, temos testes acontecendo, não temos. Então é um mundo que a gente não consegue ter muita segurança. Então o que a gente faz no mundo VUCA? Esse termo VUCA, ele parece que foi cunhado para esse momento que nós estamos vivendo. O que a gente faz no mundo VUCA? A gente não consegue resolver o mundo VUCA. E uma das coisas que foi mais perceptível durante as entrevistas que fizemos, com mais de 50 escritórios de advocacia, foram alguns sócios querendo resolver esse momento que a gente está vivendo. Resolver, do tipo, a gente vai chamar os advogados, vamos fazer online, o que a gente vai fazer? Então a gente tem que entender o seguinte, que no mundo VUCA a gente não resolve ele, a gente se adapta a ele. A gente tem que ter uma visão mais ampla de como a gente pode navegar em todas essas palavras que são nada fáceis aqui que eu passei, tá bom? Lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente lida com isso. Só para falar rapidamente, foram 23 sócios do escritório de advocacia, 37 advogados que trabalhavam para alguns desses escritórios, outros não, mas a gente focou em 2 grandes momentos. Primeiro, como é que a gente está vivendo isso hoje, que cenários a gente pode olhar e como é que vai ser o pós-pandemia, tá bom? Então, esses foram os 2 focos que demos aí na pesquisa. E aí, uma das coisas que chamou muita atenção, por isso que eu falei de liderança lá no início, os sócios que mais têm uma visão com estabilidade para esse momento são os que estão olhando no fim do jogo, estão olhando como é que a gente vai sair disso. Por isso que eu falei de liderança. Eu quero trazer uma imagem para vocês aqui agora, que só para vocês entenderem o que a gente está falando de uma forma talvez ainda mais explicável. Imagina que caiu um avião, e esse avião caiu numa ilha deserta. E aí teve sobreviventes. De um lado tem um pessoal que não sofreu dano algum, do outro lado tem um pessoal mais machucado, do outro lado tem um pessoal que está bem machucado, e de repente aparece uma pessoa e fala o seguinte: opa, vamos acordar para a vida. Você aí, pega aquele pessoal que está mais machucado e separa ali. Você aí, teve um pessoal que morreu, faleceu. Leva para tirar da frente daqui, porque a gente não precisa ficar olhando para essa cena agora. Você aí, tem ali um foco de incêndio, vai tentar controlar aquilo. Você aí, vai procurar água potável. Você aí, vai ver se a gente tem algum que está escondido por aí, que caiu por aí. Então, essa pessoa que tem esse tipo de atitude não é o líder. Não é o líder. De repente o líder olha para esse camarada ou essa pessoa que está fazendo esse movimento e fala o seguinte: opa, você e você, vem comigo, nós vamos subir aqui no ponto mais alto dessa ilha e a gente vai descobrir um jeito de sair daqui. Porque tem gente cuidando dos bastidores. Então,
dentro desse contexto, as pessoas que estavam com um olho muito mais afinado, refinado para esse momento que a gente está passando, são os que estavam olhando no pós-pandemia. Então, inicialmente, a nossa intenção era fazer uma pesquisa sobre como é que os escritórios estão passando por esse momento. E, de repente, a gente descobriu, poxa, mas tem tanta gente falando sobre isso, como é que está usando enfim, a parte de gestão online, como é que está lidando com família, que tem que, ao mesmo tempo, atender o escritório, atender enfim, o mundo do home office, os desafios e tudo mais. A questão principal é que os líderes são os que estão falando o seguinte, tem alguém cuidando dos bastidores, eu pago pessoas para isso, boas, profissionais, eu vou olhar lá na frente, tá joia? Por isso que eu quis tocar nesse aspecto, tá bom? E agora o que é o mais importante de tudo? O cliente do escritório de advocacia quer ouvir isso dos advogados. Como é que você vai ajudar o meu negócio a passar por esse momento? Então, os líderes estão de olho no final do jogo. É uma mensagem muito interessante que eu queria trazer para vocês, tá bom? Bora para frente. O que a gente descobriu? O óbvio, no primeiro momento, que a maioria dos escritórios foi pego completamente de surpresa, porque não tinham contingências ou muitas reservas financeiras. Tiveram que encarar esse negócio de uma forma mais dura, do ponto de vista de, escuta, sabe aquelas reservas que a gente deveria ter feito? Pois é, nós gastamos no decorrer dos anos e agora a gente precisa delas. Como é que a gente faz? A gente vai ter que se virar para não perder os clientes que nós temos, renegociar bem os contratos, principalmente com despesas fixas, e a gente tem que olhar o seguinte, olha, de certa forma, eu posso servir para o meu cliente como um grande consultor, além de tratar de questões enfim, mais ali do dia a dia, eu posso trabalhar com o meu cliente como um conselheiro, para ajudá-lo também a passar por esse momento, porque nem todos, também como nós, guardamos aí reservas ou tivemos muitos momentos onde a gente pôde repensar em contingências. Então, o que a gente tocou no ponto de, ok, olha, a despeito disso, quais são os cenários possíveis? Então, os advogados falaram o seguinte, olha, pela nossa cabeça passa cenários em V, ou seja, a gente vai ter uma queda muito grande e acentuada na economia, nos contratos, na forma como em vidas, mas rapidamente a gente consegue recuperar. Então esse é o formato em V. Ou seja, a recuperação vai ser tão aguda quanto foi a queda. O formato em U é mais abaulado. Ora, eu vou ter uma queda muito grande na economia, isso vai afetar o escritório de advocacia, mas eu vou subir em algum momento também rapidamente. E um outro cenário é o cenário em W, ou seja, eu vou ter vales e picos, e vales e picos, porque a pandemia ela pode ter a segunda fase, a terceira fase, assim sucessivamente. E, por outro lado, ok, como é agora que eu olho para isso dentro da minha visão de escritório de advocacia? Vai ser o quê? Vai ser um V, vai ser um U, vai ser um W? Para o meu escritório de advocacia, como é que vai ser? Então a gente foi olhando para esse momento, eita, ficou um pouquinho encavalado aqui a letra, deixa eu puxar aqui para baixo. Prontinho, para não ter problema. Prontinho. Então a gente falou o seguinte, olha, vamos olhar com um olhar um pouco mais, com uma lupa um pouco maior sobre esses cenários. A questão principal escuta, nós vamos voltar ao normal, vamos conviver com um novo normal, como é que a gente vai ter esse período de turbulência na recuperação e como é que a gente se adapta. Então a gente olhou esses 4 cenários para discussão. E aí, os advogados líderes, esses que eu falei lá no começo, eles estavam olhando o seguinte, escuta, a gente tem que pensar para ontem essa questão da gente se adaptar a esse momento, porque eu não tenho mais tempo de fazer testes. Tem muita gente que falou o seguinte, olha, nós vamos desenvolver uma estratégia e a gente, enfim, não estava fazendo consultoria, não estava fazendo ali nenhum tipo de orientação no momento da entrevista para a pesquisa. Então,
e a gente ficou pensando do lado de cá. Esse é o pior momento para você definir uma estratégia. Você deveria ter definido uma estratégia de contingências 1 ano atrás, 2 anos atrás. Você querer desenvolver uma estratégia no meio da turbulência é uma questão que não tem senso lógico. A gente precisa agir agora. Agora é a hora de liderar, não de desenvolver uma estratégia. Então, como é que a gente cria o futuro? Para o futuro não ser uma grande surpresa para o escritório de advocacia. Então, a única forma de eu não ser pego de surpresa é se eu falar o seguinte: olha, o futuro vai ser assim. E aí a gente trouxe aqui uma reflexão muito interessante da McKinsey. A McKinsey também é uma empresa de consultoria global, é uma gigante, e ela desenvolveu o tal dos 3 R's para esse momento que a gente está vivendo agora, que é como é que eu respondo, ou seja, como é que eu garanto respostas rápidas para esse momento que eu estou passando. Ou seja, eu não tenho que planejar agora, eu tenho que trazer respostas rápidas para esse momento. O outro R é o R de, ok, como é que eu retomo as coisas, como é que eu gerencio a crise, endereço algumas oportunidades neste momento que eu estou passando agora. E o outro é, como é que eu vou reimaginar para frente um outro momento e falar o seguinte: o que a gente aprende com isso, com esse momento da pandemia, e faz com que ele seja, para a advocacia, completamente diferente do que a gente tem hoje. Tá bom? Vamos para frente. Ainda aqui falando da McKinsey, ele colocou nesses 3 R's, né, no responder, retomar e reimaginar, 4 horizontes possíveis. Primeiro eu me preparo para a tempestade, navego dentro dela, saio dela e vou para o novo normal. Então, o Brasil ainda está navegando ali nesse primeiro R, ou seja, ainda está num momento que a gente não tem ainda muito controle sobre se vamos ter controle e vai diminuir os picos de infectados e de mortes e tudo mais. A gente está ainda nesse momento de procurar responder isso. Então, vai fechar ainda muitas coisas, ainda tem muitas demandas que o governo não consegue responder. Então, isso é uma coisa muito interessante. E lá na frente da pesquisa da McKinsey, ele falou o seguinte: olha, as empresas que estão passando melhor por esse momento são aquelas que estão mais solidificadas num propósito bem amarrado de gestão. Para que o teu escritório existe? Ou se seu escritório fechasse as portas hoje, que falta faria? Que falta faria? Rapidamente, os seus clientes conseguiriam repor os advogados para gerenciar o que precisa ser gerenciado. E o que a gente percebeu foi que os escritórios que têm propósitos de atuação mais amarrados, e aí, enfim, eu sei que vocês já estão cansados de falar sobre propósito, mas eu não estou falando aqui do propósito do ponto de vista do senso comum, né? Se você tem um propósito de vida, essas coisas, não estou falando disso. Que o pessoal do coaching trabalha muito com isso, o pessoal da psicologia. Eu estou falando de qual é a resposta que o seu negócio dá para ajudar no desenvolvimento econômico de um cliente, de um grupo de clientes, de uma cidade que está. E aí é desse tipo de coisa que nós estamos falando, ok? A entrevista passou por essa quantidade de pessoas aí que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Foram 23 sócios, 37 advogados. E a primeira pergunta que nós fizemos foi o seguinte: escuta, na tua perspectiva, a gente vai sair disso quando? Quando os negócios vão se recuperar? Então a gente dividiu ali entre advogados e sócios do escritório de advocacia, e a percepção dos advogados é um pouquinho mais pessimista. E o dos sócios um pouco mais otimista. A minoria falou que a gente vai sair em 2020, ou seja, 2020, na visão desse pessoal que foi entrevistado, é um ano perdido, ok? Desses 60 e poucos entrevistados aí. E o restante falou: olha, em 2021 a gente consegue sair e recuperar o que precisa ser recuperado do que foi perdido aí. E os advogados, a maioria falou que 2021 ainda é cedo, 2022 vai acontecer, tá bom? Só para a gente entender que tem 2 perspectivas do ponto de vista de expectativas de recuperação, para sócios e para
os advogados em si. E a gente perguntou o seguinte, olha, do ponto de vista de cancelamento ou redução de contratos, seus contratos foram reduzidos? E aí a gente teve uma grata surpresa que quase 90% falou o seguinte, olha, não, a gente conseguiu segurar a onda, os contratos foram mantidos. Dessas 60 entrevistas que fizemos aí, tá bom? Isso é um fato que nos surpreendeu bastante, porque muitos negócios estão realmente tendo o desafio de manutenção de contratos, tá joia? Novos clientes. Escuta, o escritório fechou novos contratos durante a pandemia e aí também foi uma grata surpresa, porque 61% dos entrevistados falaram que sim. Ou seja, tiveram mais demandas, mais clientes os procuraram para fechar novos contratos. Nós De novo, estamos acho que tendo, caiu. nós estamos tendo uma questão aí com a internet do André Medeiros, mas nos diga aqui no chat, né, o que vocês estão achando, fazem sentido até agora o que ele disse. De fato, temos aí muitas mudanças, muitas informações aí importantes, e alguns colegas já estão perguntando se a apresentação vai ficar disponibilizada. O André elaborou um e-book, ele vai disponibilizar para todos. E sobre a disponibilização no YouTube, Vivaldo, vai ficar disponibilizado no YouTube? Nós vamos colocar no YouTube semana que vem todas as palestras separadamente, uma do Pazianotto, outra do Gabriel Bulhões e também a do André Medeiros. Ótimo. Pelo que está aparecendo aqui, estão gostando. Doutor Helder, o senhor quer falar um pouquinho para nós algo? Por favor, Cauã. O microfone está desligado, doutor Helder. Hello, hello. Ô, André. Voltei. Ah, sim. Parei aonde? Minha internet ficou intermitente aqui, eu pedi para o pessoal sair da internet aqui. Mas eu acho, André, que você fez isso de propósito, porque eu perguntei se o pessoal está gostando da palestra enquanto você estava reconectando, e mesmo com as questões da internet, o tema está agradando aos participantes, então, aos nossos colegas aqui. Então, vamos continuar. Eu parei, foi aqui, nesse slide? Não, você estava falando aqui? Dos novos contratos, isso aí. Tá joia. Isso é uma coisa interessante porque se conecta com o que nós falamos lá atrás, que a tempestade perfeita para o mundo da advocacia. Ou seja, do ponto de vista mais claro, assim, quanto mais turbulenta a economia está, mais o advogado é demandado. Quanto mais problemas, quanto mais medidas provisórias são colocadas, quanto mais regras são impostas pelo governo, mais o advogado é demandado. E isso foi refletido aqui. Por isso que a gente falou que é o momento da tempestade perfeita, porque mesmo durante a pandemia, a maioria dos escritórios fechou novos contratos. Tá joia? E aqui é onde eu estava falando, e a minha internet caiu, me perdoem, que talvez seja a pergunta que foi a mais interessante e a mais provocativa na pesquisa, que escuta, o teu escritório desenvolveu alguma ação especial para ajudar o cliente a passar melhor por essa crise, do ponto de vista de negócios do cliente? Porque a grande maioria respondeu o seguinte, olha, sim, para aplicar as ações governamentais. Mas conexão genuína com o chão de fábrica eu posso te ajudar no seu negócio como advogado, como conselheiro, como alguém que tem uma visão de conectar os instrumentos jurídicos para você desenvolver melhor os seus negócios. A maioria falou que não. Então, por isso que eu falo que essa é a pergunta que talvez seja mais provocativa e interessante. E, ao mesmo tempo, é uma pergunta que desperta muita oportunidade. Perdão? Quem perguntou alguma coisa? Foi uma interferência, alguém que entrou com o microfone ligado, André. Pode continuar. Desculpa.
É uma pergunta desafiadora, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que gera muita oportunidade. Por quê? Porque a minoria dos escritórios falou que tem realmente uma atuação mais focada no desenvolvimento de negócios dos seus clientes. Tá bom? Essa pergunta foi sensacional nesse aspecto. E aí, como é que foi a adaptação das pessoas? Aqui eu já trago um pouco do dia a dia. A maioria dos advogados falou que a adaptação foi tranquila, dos sócios, né, vamos dizer assim. 87 falou, olha, eu não tive problemas, eu me adaptei facilmente, mas os advogados não. Então, olha que interessante, muitos sócios de escritório de advocacia estavam com uma leitura muito focada assim, olha, se eu não estou passando problema, então a maioria parece que também não está. E não é verdade. Quando a gente colocou um do lado do outro, viu o seguinte, olha, o advogado está indo bem nessa questão do home office, os sócios dos escritórios, mas o advogado nem tanto. Então é quase que uma inversão aqui, né? Quase 70% dos advogados falou, olha, a adaptação no home office está sendo muito difícil. E aí isso acende uma outra questão, que é como é que o sócio pode ajudar o advogado a trabalhar melhor. Então alguns escritórios, inclusive, promoveram tecnologia para os escritórios, para os advogados trabalharem melhor, não sei o que lá, mas é muito importante que essa visão não seja uma visão do ponto de vista assim, olha, é ele que se vire do outro lado lá. Tá? Então a gente, quando entrevistou os advogados, sentiu muito isso. Sentiu que, ora, eu estou sendo demandado como se eu estivesse no escritório, mas trabalhar em home office é diferente de trabalhar em home office na pandemia. Porque você está em home office, o marido foi trabalhar, a esposa foi trabalhar, as crianças estão na escola e tudo mais. Quando é uma pandemia, meu amigo, está todo mundo fazendo o feijão e a panela de pressão está pitando. E o sócio está com o mesmo nível de pressão e cobrança, às vezes, como se não tivesse. Então, para os advogados, teve um pouco mais de dificuldade na adaptação, tá bom? Então, teve maiores problemas e impactos. E como é que foi o equilíbrio emocional? Aqui é a mesma coisa, os sócios tiveram um pouco, souberam lidar melhor, porque não é fácil esse momento que a gente está passando, as notícias não param de chegar de forma negativa, e os advogados lidaram um pouco pior, mas também com uma taxa interessante. 81% falou que está lidando bem dos advogados e 87% falou que está lidando bem do ponto de vista de sócio de escritório de advocacia, tá bom? Do ponto de vista de liderança, por isso que eu toquei naquele assunto da liderança lá atrás, que também foi um momento muito interessante. Os sócios falaram, não, está tranquilo liderar esse povo. Não tenho tido dificuldades para liderar os meus advogados. O advogado, por outro lado, falou, está muito difícil, não está fácil. Mais da metade falou, olha, quase mais de um terço falou, olha, não está fácil lidar com liderança nesse momento. Por quê? Muitos sócios de escolas antigas, né, ainda têm aquele pensamento de comando e controle. Ou seja, eu preciso estar vendo o que você está fazendo, eu preciso estar controlando se você está trabalhando, eu preciso estar... eu quero que você esteja de corpo presente para eu saber se você realmente é eficiente ou não é eficiente. E aí os advogados tiveram mais dificuldades para lidar com essa questão de sócios que ainda tem aquela escola mais antiga. Se você não está perto de mim, eu não sei se você está produzindo ou não. Tá bom? Então foi uma resposta interessante nesse aspecto aí. E reservas financeiras. O que a gente perguntou para esses escritórios? Escuta, você tinha separado reservas financeiras de contingência? Quase 75% falou que não. 74% falou, olha, tudo que a gente ganha, a gente gasta aqui no escritório. A gente paga as coisas, paga as pessoas, deixa ali um dinheiro para o final do ano como uma espécie de 13º para os advogados, mas a gente não guarda dinheiro para contingências. E aqui é uma coisa muito interessante porque muitas empresas, mesmo empresas familiares, já têm uma boa prática do ponto de vista de gestão financeira. De cada R$100 de lucro do que sobra, 15% pelo menos é de reserva de contingência. Ele não distribui 100% do lucro. Ele deixa reservado uma coisa. Então, a maioria dos escritórios falou que não.
não deixou nenhum tipo de reserva. Para aqueles que tiveram diminuição de contratos, tiveram mais dificuldade para lidar com esse momento, já que não tinha reservas financeiras, tá bom? E vamos lá. E a eficiência do trabalho diminuiu, piorou, continua a mesma ou teve alguma melhora? Aqui também tivemos uma grata surpresa, porque quando perguntamos para sócios e para advogados, ambos falaram, tivemos uma melhora consistente quando a gente fala de rotinas de trabalho. Mesmo no mundo online, ou no mundo ali do remoto, a gente conseguiu lidar bem, mesmo depois de retomada a questão dos fóruns e tudo mais, a gente conseguiu ser mais produtivo ainda do que era antes. Então, veja que esse momento da pandemia forçou as pessoas a serem mais produtivas ainda, ou seja, melhorou a produtividade nesse momento. Tá joia? Então, foi uma surpresa também nesse aspecto. Eu estou correndo porque eu quero trazer a questão do pós-pandemia, que é o mais interessante aí para o final, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me dar uma freada, ou se alguma questão não estiver clara, vocês podem falar aí, por favor. Vamos lá. Redução de custo no pós-pandemia. Você pretende diminuir os seus custos? Sim, eu pretendo desligar pessoas com despesas de pessoal, eu quero diminuir o custo. Foi a minoria, também isso foi uma grata surpresa, ou seja, as pessoas querem segurar a equipe de advogados, não querem desligar pessoas, mas a maioria falou o seguinte, eu quero sim reduzir aluguel, manutenção do escritório como um todo. E aí o que a gente viu? Depois dessa pesquisa, a gente já viu que alguns escritórios estão desmobilizando o seu aparato de despesas fixas com aluguel. Tem alguns escritórios que estão falando o seguinte, olha, o nosso novo modelo de negócio vai ser totalmente online. Eu não preciso de um espaço físico. E outros estão indo para coworkings. Ou seja, escuta, eu vou usar só quando eu precisar. Eu vou, quando eu tiver que fazer reuniões presenciais, eu vou para um espaço de terceiros. Eu não preciso ter custos fixos aqui. Então, a gente também teve essas surpresas aí logo na sequência da pesquisa, tá? A maioria falou que vai reduzir custos fixos, mas pelo menos em 2 casos a gente viu que o pessoal vai mudar radicalmente a forma como eles estão trabalhando. Por quê? Por que eu preciso ter um escritório físico se mais de 90% do trabalho do escritório pode ser feito remotamente? O trabalho do advogado. Então, pelo menos 2 desses escritórios foram bem radicais nessa mudança de redução de custos, tá bom? Só para vocês saberem. Vamos lá. E a prospecção de novos clientes? Como é que você está pensando em fazer isso agora no pós-pandemia? Olha, eu não irei, 39% falou que não vai se esforçar para ter novos clientes, mas sim para manter os contratos atuais. E 61% falou, nós vamos investir em novas formas de prospecção. E aqui a gente não colocou, mas a gente perguntou o seguinte, ok, você vai investir em novas formas de prospecção. A gente está no mundo online e tudo mais. E a gente perguntou, como? Como você vai fazer isso? Aí as respostas foram um pouco evasivas e muito esperadas, do tipo, não, eu vou investir um pouco em marketing jurídico. Ok, a gente falou, como? O que você vai fazer? O que você entende sobre prospectar clientes com marketing? Então, ficava muito confuso na cabeça dos sócios uma resposta mais clara de como ele vai investir para prospectar novos clientes no pós-pandemia. Apesar da maioria ter falado que ia, sim, arrumar novas formas. Só não sabe qual. Então, por isso que a liderança é muito importante, gente. Porque o líder, ele olha para esse momento e fala o seguinte, é nisso que eu vou apostar. E é uma aposta. Porque a visão eu tenho que fazer isso antes que eu seja pego de surpresa. Então, existe uma diferença entre a vontade e o fazer efetivamente. Então, aqui foi um momento meio cinza, assim. As pessoas querem, sim, investir em novas formas, mas não sabem como. Então, não é muito inteligente. Quais são as suas prioridades? Estamos chegando no final aqui já, tá? O que você vai priorizar? Você vai acelerar mais ainda o uso da tecnologia
olha que interessante, muitos escritórios falaram o seguinte, nossa, a gente está aqui usando novas tecnologias, parece que um mundo novo se abriu para nós. Isso não é verdade, gente. A tecnologia já estava aí. Esse negócio de fazer reunião online, Skype, fazer trabalho remoto, isso aí já é mais velho do que andar para frente. Tem 10 anos isso, pelo menos. A gente só está usando isso de forma mais intensa agora. Mas não tem nada novo. Se você olhar para o mundo que a gente está vivendo agora, qual é a tecnologia nova? Tem. Então, a maioria falou o seguinte, olha, foco é na manutenção dos contratos atuais. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar, inclusive, com a manutenção do meu próprio negócio. Então, eu não quero saber se eu vou melhorar as relações interpessoais com a equipe ou focar na prospecção. O que eu quero é sobreviver para esse momento. E aí eu trago aquela pesquisa da McKinsey, que está exatamente no segundo R. Escuta, eu tenho que passar por isso. E eu estou preocupado com a minha própria pele, nesse momento. Tá joia? Então foi uma coisa muito interessante sobre a visão de prioridades. E aí, sim, olhando agora mais para a conclusão que eu queria trazer e reforçando essa questão de novas tecnologias. A gente não está descobrindo um mundo novo. A gente só está usando o que todo mundo já usava, só que agora de uma forma mais intensificada. Trabalho remoto já se faz em muitos outros locais que não a advocacia há muito tempo. A gente já vê o e-learning, né, a educação à distância, o EAD, sendo usado de uma forma também muito intensa há muitos anos, desde 2006. Muita gente já tem falado de sustentabilidade, uso intensivo da tecnologia, foco no equilíbrio emocional, tudo isso já é muito discutido. Só que a gente agora está olhando com muito mais cuidado para essas coisas, com um pouco mais de atenção. E aí a gente olha e fala o seguinte, ok, como é que eu, olhando para isso, penso num pós-pandemia? E aí eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, tá? Muita gente tem mostrado algum pensamento mais disruptivo, como esse pessoal aí que pensa em futurismo, esse pessoal de startup fala muito essa palavra, né? Mas as fabricantes de automóveis estão fazendo respirador, empresa de bebida está fazendo álcool, empresa de roupa está fazendo máscara e tal. E a gente sempre vê alguém fazendo alguma coisa diferente, mesmo. E na advocacia? O que o advogado está fazendo de diferente? Pensa aí comigo por um momento. O que a gente está fazendo como um segmento de mercado na prestação de serviços de alto valor agregado, fazendo de diferente? Vamos debater daqui a pouco isso? Porque, assim, esse seria um momento onde o segmento, a advocacia como um todo, poderia olhar para dentro e falar o seguinte, a despeito dos nossos erros do passado, nós somos muito fortes, como um segmento de mercado que oferta para o mercado serviços de alto valor agregado. O que a gente pode fazer de diferente? Porque a indústria está se mexendo, empresas de serviços estão se mexendo, até bancos, que às vezes são um pouco odiados, né, por seus exorbitantes lucros, estão fazendo coisas diferentes. E o que a advocacia está fazendo de forma diferente? O que as entidades estão pensando? O que o CNJ está pensando? O que a OAB Federal está pensando? E vocês, que estão diretamente ligados a uma aglomeração de pessoas com visão muito interessante, estão fazendo? Ou a gente está discutindo tudo o que está sendo discutido? Olha, tivemos dificuldade nisso, naquilo, os contratos, não sei o que lá. Então a gente foi questionar isso para os sócios dos escritórios de advocacia. A gente pegou e começou a discutir, escuta, qual é o seu pensamento para o pós-pandemia? E a gente teve não foi uma surpresa, mas a gente teve muita dificuldade de arrancar dos sócios, porque são, por sequência natural, a liderança, né?
A gente teve muita dificuldade, foi lá nas entranhas dele e falou o seguinte, não está boa essa explicação, me dê outra. E aí a gente pediu carinhosamente para eles não baterem no mensageiro, o mesmo pedido que eu fiz para vocês aí no começo. Mas escuta, o que vocês estão pensando de diferente? Vocês são uma classe enorme, tem centenas de milhares de advogados. O que vocês estão pensando para fazer de diferente? De verdade. Vocês que são coordenadores de comissão de não sei o que lá na OAB, você que é diretor de não sei o que lá do César, você que é não sei o que lá da Rede Jur, o que vocês estão pensando para mover essa classe, esse segmento de um jeito diferente, como nunca vocês fizeram? Porque tem outras indústrias fazendo isso. E aí a gente teve muita dificuldade, realmente, porque pensar de um jeito diferente para o advogado é um negócio que desafia o status dele, o status quo, né? O jeitão da advocacia de ser. Quem é que quer mudar? Quem é que quer mudar? A pessoa quer falar o seguinte, olha, eu sou advogado, estudei para ser advogado, é a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e eu vou, a partir dessa coisa toda que eu capturei, esse estoque, né, de conhecimento, de coisas que eu capturei durante a minha carreira, eu vou usar agora. Poxa, mas se você repetir exatamente tudo que você fez até agora, então não é pensar de um jeito que você pode transformar o futuro da advocacia. E aí a gente falou o seguinte, olha, o que a gente ouviu dos advogados mais líderes, e por que a gente colocou a mulher aqui? Porque os escritórios de advocacia que tinham como líderes as mulheres foram as que conseguiram dar respostas mais contundentes. E foi uma coisa muito interessante, porque a gente estava, a maioria dos sócios do escritório de advocacia no Brasil inteiro, a maioria quase que na sua totalidade são de homens, e os homens tiveram mais dificuldades de falar, porque a gente provocou mesmo. A gente falou, essa resposta não está boa. Qual seria uma outra resposta? Essa resposta não está boa. Me fala, seja mais contundente na sua colocação. Qual é o futuro que você poderia mudar? As mulheres tiveram melhores respostas. Então, a gente falou o seguinte, olha, duas coisas a gente pode colocar na mesa agora. À mesa agora. Falando o português mais correto. Primeiro é o seguinte, eu tenho que ter uma conexão genuína com o calo que aperta o sapato lá do meu cliente. Eu quero saber das dores e necessidades do meu cliente, antes que ele pergunte para o advogado como ele pode ajudá-lo a resolver aquelas coisas. Então, a gente ouviu dessa liderança coisas muito interessantes do ponto de vista de conexão genuína com as dores e necessidades do cliente. Ou seja, está presente no chão de fábrica. É visitar o cliente, é passar um dia por semana na casa do cliente. É fazer realmente com que a advocacia vire uma espécie de conselho fixo, permanente, para ajudar os negócios a acelerarem a sua tomada de decisão. Gente, anota isso se vocês puderem. O papel do advogado, dentro dessa visão que nós capturamos, é como eu posso ser um acelerador das decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. Porque, veja, pensa comigo, todos os dias gestores, todos os dias empresários tomam decisões. Toda hora ele está tomando decisão. Vou fechar um contrato, sim ou não? Vou comprar, sim ou não? Vou vender, sim ou não? Expando, não expando? Reduzo, não reduzo? Todos os dias os empresários tomam decisão. O que o empresário precisa? Eu quero acelerar essa tomada de decisão com menos riscos. Eu quero que alguém fale o seguinte, olha, esse cenário de risco, se você tomar essa decisão, será assim, assim, assim. Cenário número 2, será assim, assim, assim. Cenário número 3. Se perguntássemos, principalmente para as mulheres, orgulho para as mulheres que tiveram respostas mais contundentes, foi, eu quero ajudar os empresários a acelerarem a sua tomada de decisão com riscos mais mapeados. Chocante. Isso é conexão genuína. Essa foi a resposta que nós trouxemos
para o pós-pandemia. A segunda coisa é, mais arrojada ainda, a gente quer reinventar a advocacia. Reinventar. Por que eu tenho que ficar falando que um contrato simples é complexo? Por que eu tenho que ficar falando de uma forma tão tradicional e pouco entendível quando o empresário lá do outro lado, ele quer encostar a barriga dele no balcão e vender? E o advogado, com sua, às vezes, muita visão tradicionalista, atrapalha mais do que ajuda. Para vocês terem uma ideia, um dos advogados que respondeu a pesquisa falou o seguinte: olha, eu trabalhava com M&A, né, com fusões e aquisições. E aí, toda fusão e aquisição, enfim, tem muitos contratos complexos, e a gente é chamado ali logo no começo para ajudar a estabelecer ali cláusulas contratuais que sejam muito seguras, porque qualquer fusão e aquisição que dê problemas é no contrato que dá problema, é no contrato que a gente vai encontrar as principais divergências e brigas e lides e tudo mais. E aí um belo dia, eu, que já mais de 20 anos de experiência, esse advogado falando, em fusões e aquisições, não era mais chamado no começo, era chamado só no final. E aí eu fiquei preocupado com isso, fui perguntar lá para esse principal cliente que nós tínhamos, que era investidor e tal, ele falou o seguinte: olha, eu tenho que ser 110% sincero com você. Toda vez que a gente chama você no começo, os negócios que deveriam demorar ali 90, 180 dias, demoram 1 ano, 2 anos. Porque, às vezes, o contrato chega na sua mão, passa ali 1 mês, você altera uma frase que deveria estar no começo, vai para o fim, era um ponto vírgula que foi incluído, coisas que são semânticas e não coisas que realmente estão preocupadas na aceleração das negociações em contratos de fusão. Então, a gente faz as negociações, nos alinhamos e chamamos você depois. Aí ele olhou para aquilo e falou: mas e os riscos? Mas vocês não olharam isso? Ele falou o seguinte: eu, como empresário, sei tomar riscos. Você, como advogado, deveria me ajudar na tomada desses riscos. E aí, é nesse aspecto que a gente fala, como é que a gente pode repensar isso? Como é que a gente pode repensar, por exemplo, em escrever contratos mais simples, peças mais simples? Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez sim, claro, no legal design. Legal design parece que agora é a palavrinha da vez. Que é o seguinte: eu vou construir peças jurídicas com alguns elementos de design para facilitar a leitura, inclusive para o judiciário. Sabe? Colocar QR Code onde precisa explicar coisas melhores, colocar imagens que traduzam melhor aquilo que palavras e textos mais cansativos ajudam até a atrapalhar o entendimento das coisas. Então, esse reinventar a advocacia a gente ouviu principalmente das advogadas líderes, tá bom? E aí, agora, o quão disposto a esses entrevistados estavam realmente a repensar o seu negócio, né, a advocacia, repensar de uma forma a desafiar, inclusive, o seu status quo, a minoria. E aí a gente ouve muitos advogados falando o seguinte: não, porque o meu escritório é diferente. O meu escritório, os sócios atendem com pessoalidade. No meu escritório nós temos uma equipe altamente técnica. No meu escritório nós temos visão, missão, valores. No meu escritório nós temos um monte de coisas que são clichês. E me parece que os advogados, mesmo neste aperto, não estão muito sensíveis a repensar esse status e falar o seguinte: como é que a gente pode simplificar? Ser mais magrinho, ser mais ligeiro. Por quê? Porque a gente não tem muito tempo mais. E nem o nosso cliente. Então, repensar e desafiar o status quo tem uma coisa muito distante. Olha uma coisa interessante aqui, que foi do Fórum Econômico Mundial. Eles fazem essa pesquisa, que são as habilidades, as 10 principais habilidades que o mercado precisa.
e eles fazem isso de 5 em 5 anos. Aliás, faziam, agora eles estão fazendo de 2 em 2 anos. Por quê? Porque o mundo é VUCA, tá bom? Eles falaram o seguinte, em 2010 eles falaram, em 2015, quais são as habilidades que foram as mais exigidas no mercado do trabalho? Solução de problemas complexos, relacionamento interpessoal, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, controle de qualidade, orientação a servir. Eu quero ter uma orientação genuína de servir, julgamento e tomada de decisão, escuta ativa e criatividade. Em 2015, eles renovaram e falaram o seguinte, em 2020, daqui a 5 anos, o que vai ser o mais exigido? Um terço já sumiu da lista, porque o mundo é VUCA. Eles falaram, olha, solução de problemas complexos vai ser o mais exigido. E aí, a gente, quando mostrou isso para os sócios, a gente falou, qual é o seu diferencial? Ele falou, olha, eu tenho uma equipe técnica sensacional. E a gente perguntava isso seguidamente, e todo mundo sempre falava isso, olha, minha qualidade técnica é impecável. E aí a gente olha para o Fórum Econômico Mundial e olha para ele e fala o seguinte, onde é que está a habilidade e qualidade técnica como a coisa mais exigida para passar por momentos como o que a gente está passando agora? Onde é que está ali o atendimento com pessoalidade? Por exemplo, a gente vê muitos advogados falando o seguinte, nossos valores, está lá na placa ou no site, assim, né? Valores, ética. Não diga que você precisa dizer que você é ético. Então, o que a gente aprendeu nesse período foi o seguinte, tudo que é intrínseco, você não deve falar. O que é intrínseco? Olha, nós somos éticos, é intrínseco. Não é esperado que você seja ético, ou você é ou não é. Por exemplo, atender com pessoalidade, ou eu tenho uma equipe de especialistas, ou eu tenho aqui um notável saber. Tudo isso é intrínseco, isso você não deve falar. Isso tem que ser percebido naturalmente pelo mercado, onde você atua. E aí a gente olha para isso e fala, olha, pensamento crítico nesse momento não seria ideal. Criatividade para o advogado nesse momento não seria ideal. Estou acabando, tá, gente? Estou prometendo que já me estendi alguns minutinhos. Relacionamento interpessoal não seria ideal. Só que isso foi desenhado pelo Fórum Econômico Mundial em 2015. Para 2020, para o momento que estamos vivendo. Tá joia? Então, quando a gente trouxe para essa visão, olha, no pós-pandemia, a gente foi arrancando ali das entranhas do advogado, ele, das advogadas que mais mostraram contundência na resposta foi, eu quero ser um agente de mudança dentro desse momento que nós estamos passando. Eu vou ser a mudança esperada para o meu cliente. O agente de mudança esperado. Isso foi o que mais nos tocou dentro dessa pesquisa que nós fizemos. Tá bom? Para a gente encerrar. É claro que quando a gente fala de coisas assim... da advocacia no pós-pandemia. Eu sou André Medeiros, sou da Advoco. Opa, estou tendo um retorno aqui. Tudo bem? Posso continuar? Tudo, pode continuar, André. Desculpa. Então, nesse tal de novo normal que as pessoas estão falando, para essas sócias com quem nós conversamos, talvez possa parecer o seguinte, esse pessoal está pensando de forma muito utópica, está pensando de forma muito distante da nossa realidade, é meio loucura isso daí, é meio ingênuo até. E a gente percebeu o seguinte, o quanto isso está impactando diretamente em resultados financeiros. Para esses escritórios que tinham essas sócias, elas tiveram os melhores resultados financeiros. Então, é um impacto que está diretamente correlacionado. Tá? É uma coisa muito interessante. Então, ao invés da gente pensar realmente, a gente sempre quer se prender ao nosso normal. A gente reclama muito, mas a gente sustenta esse normal, esse jeito de ser, esse aspecto tão tradicional, tão arraigado em algumas coisas, são muito difíceis para escritórios de advocacia se autodesafiarem e saírem, tá bom? Bom, só uma coisinha aqui que eu falei que ia trazer para... Aí é o último mesmo. Quando eu falei o seguinte, ok, a gente vive no mundo VUCA e a gente precisa
lidar com ele, não brigar com ele, não querer resolvê-lo. A primeira coisa é o seguinte, gente. A gente não pode errar no básico. Se a gente quiser realmente passar e não ser engolido pela concorrência, a gente não pode errar no básico. Não pode ter erros ou, sabe, esses escritórios que às vezes perdem prazo. Isso é errar no básico. O básico ele tem que ser visto como alto desempenho o tempo todo. A segunda coisa é, eu não posso brigar com o mundo VUCA. Eu tenho que aceitar que ele existe. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo. Tudo bem? V de volátil, U de uncertain, lá, né, de inglês incerto, o C de complexo e o A de ambíguo. Eu tenho que lidar com isso. Tenho que aceitar que ele existe. Não vou brigar com isso. A terceira coisa das que a gente percebeu que são mais interessantes é a atitude. Muita gente fica falando, eu vou fazer, eu vou planejar, não sei o que lá. Escuta, o que a gente tem que fazer segunda-feira? Segunda-feira, o que a gente tem que fazer de diferente do que a gente tem feito hoje? Para se destacar, para que... Olha que interessante. Uma das sócias com quem nós falamos, quando nós perguntamos o seguinte, qual é a sua estratégia para 2021? Ela falou o seguinte, eu tenho que ser o primeiro escritório de advocacia que vem na cabeça dos empresários desse segmento de mercado quando eles pensarem em advogados. Olha, eu tenho um problema, quem poderia me ajudar? É o meu nome que tem que aparecer na cabeça dele. Isso é atitude. Aí, é claro, para fazer isso acontecer, eu tenho que me conectar genuinamente com os problemas que ele tem. Tá joia? E a outra coisa, eu tenho que inovar em absolutamente tudo. Inovar na forma de escrever, inovar na forma de apresentar uma proposta, inovar na forma de dar o cartão de visitas, inovar na forma de mostrar a minha marca. Eu tenho que inovar em absolutamente tudo. E os advogados têm muita dificuldade em pensar em inovação. Porque ele fala, olha, eu estou preso dentro de um mundo legal e eu não posso extrapolar muito ali as coisas porque são muros, né? Tem o código de ética da OAB, tem, enfim, todas essas questões que, no final do dia, na maioria delas, nos parecem desculpas. Tá joia? Então, para lidar com esse momento, que é um momento VUCA, são esses 4 pontos. E aí, a gente chama de vulcalidade. Por isso que eu estava falando de propósito. Porque nesse momento a gente tem papéis. Os papéis mediam os propósitos e organizam as ações entre as pessoas. O que a gente fala de propósitos? Eles guiam as pessoas e dão sentido aos seus papéis. E as pessoas energizam os papéis e materializam os seus propósitos. Então, é uma espécie de ciclo infinito onde os sócios mostram para as pessoas que elas podem crescer junto com eles em conhecimento, de forma financeira e avançar no mercado, e as pessoas falam o seguinte, olha, eu quero realmente fazer parte de algo que seja diferente. É isso que a gente capturou nessa pesquisa. Pronto, gente. Passei um pouquinho aqui do horário e agora eu vou abrir aí para vocês fazerem perguntas. André, muito obrigada pela exposição, foi muito clara, muitas informações importantes que trazem reflexão para nós, né, nesses dias, e devido ao avançado horário, nós temos uma programação, eu vou falar aqui, expor uma pergunta, e realmente tem só um comentário que eu gostaria de fazer. Saiu uma reportagem na semana passada sobre a Victoria's Secrets. Eles entraram com um pedido de proteção contra credores que é um passo antes da questão da falência. Lá falava muito dessa reinvenção de negócios, né? E teve uma frase que me chamou a atenção, foi: de tempos em tempos é preciso derrubar os pilares do passado para construir as pontes do futuro. Então, já gostei desse cara que escreveu isso aí já. E nesse momento, né, isso veio acelerar essas reflexões. Além disso, uma pergunta que eu faço, que é só uma metáfora, quem na época fabricava carruagens, e veio o advento dos trens e de outras
outros meios de deslocamento, eles eram fabricantes de carruagem ou eles estavam no ramo do transporte? Então, vem aí realmente uma reflexão qual é realmente o negócio que nós estamos, né? E isso é uma ponte para a gente poder repensar. Uma pergunta do Dr. Helder foi o seguinte, sobre a inteligência artificial. Segundo ele, já está às portas, né? Como se houver o futuro breve para as bancas de advocacia? E aí, André, apesar de querer muito, né, que nós possamos estender aqui, mas devido ao nosso horário, eu gostaria que você fosse bem breve aí na resposta. Inteligência artificial está funcionando muito mais para escritórios, principalmente que atendem massa, não é? Isso já está sendo utilizado pelo menos aí nos últimos 5 anos, tem escritório utilizando isso. E a pessoalidade ainda vai demorar muito a cair, sabe? Eu acho que a inteligência artificial ela vai servir bastante para fazer aquela parte muito operacional que o escritório de advocacia precisa fazer, aprender, né? Por exemplo, tem alguns programas que já conseguem prever qual vai ser a decisão mais provável de uma determinada vara, porque aquele juiz em determinada situação age mais assim ou mais assado. É melhor fazer acordo ou é melhor aí para briga mesmo, para o contencioso. Então, muitos programas já fazem isso, sabe? Mas são coisas que vão ser suporte para a advocacia, jamais vão, enfim, tirar empregos de advogados ou coisa desse tipo, sabe? Isso vai ser uma espécie de acelerador de decisões, nada mais do que isso, tá? A humanidade, a máquina não vai conseguir se substituir, né? Eu sempre prego muito isso. Por isso que nós, seres humanos, temos que desenvolver ainda mais nossas habilidades humanas, porque isso a máquina não vai conseguir chegar a esse ponto, né? Agora ela vai nos apoiar. O operacional, o dia a dia, realmente nós não vamos precisar preocupar com isso. O ser humano não foi feito para ficar bate-carimbo ou preenchendo software, né? Não foi para isso que o ser humano foi feito. Ele é criativo, né? Ele foi feito realmente para pensar, ter ideias e criar. Enfim, André Medeiros, eu quero agradecer muito a sua participação. Acredito que você trouxe reflexões muito importantes. Tivemos várias manifestações aqui no chat. Muitos manifestaram a sua satisfação com a sua palestra. Já tem até uma sugestão no grupo de um curso online para os associados sobre a questão do novo formato das petições, né? Enfim, caminhando aí para a sua última colocação. Queria só deixar aqui um link, na verdade 2, né? Um link, onde que eu coloco o link aqui, gente? Me ajuda. Pode ser no chat. O link. Oi, André? Enfim, eu vou retornar a palavra ao Dr. Helder para que ele possa dar encaminhamento continuando o nosso evento, e nós vamos disponibilizar o link tanto no chat quanto no grupo, ok? Muito obrigada a todos. Eu gostaria de fazer o registro de que uma das preocupações da gestão atual é a geração de negócios na rede Ju. A geração de negócios se traduz também na regeneração dos escritórios. Advogados que geram negócios, mas têm que gerir o próprio negócio. E isso é um formato desafiador no contexto atual, e essa palestra dada pelo André, ela é o cenário de abertura dessa visão que nós temos que empreender na nossa associação, na Rede Ju. A perspectiva de ser vanguarda, de estar à frente do nosso tempo e buscando soluções que realmente tragam respostas efetivas para o conhecimento do negócio do cliente. Estar perto do cliente é fundamental, né? Chegar no momento de crise, encontrar-se com ele, estar proativo, ligar se está perguntando alguma coisa, perguntar se está precisando de alguma coisa, isso é fundamental. São coisas muito simples, mas que trazem resultados muito palpáveis, né? Nós teremos agora um momento de preparação para a nossa atração cultural, e eu vou passar a palavra ao Vivaldo para que a gente consiga, para que a gente possa
dar esse instante de pausa, de respiro, de reflexão ao que foi dito, e dentro de alguns segundos, de alguns minutos, aliás, nós voltaremos com a parte seguinte da nossa programação. Doutor Helder, o André voltou ali, deixa só ele despedir, porque ele não tinha despedido, e aí nós podemos fazer isso, pode ser? Pois não. Me perdoem cair aqui, mas eu deixei agora aqui no chat o link do e-book com todos os detalhes da pesquisa, tá joia? Que aí vocês podem fazer o download. Tem um pouco mais de informações lá, né, porque é um e-book, né, do que eu trouxe aqui, e eu tomara que vocês gostem bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também aí da minha participação, e eu estou seguro de que a gente pode trabalhar juntos, inclusive tem condições especiais aí para os associados do Rede Jur, tá bom? Só falar com o Vivaldo ou com Elis, que eles podem trazer informações de onde me achar. Ok, André, obrigado aí pela palestra, muito boa, bastante elucidativa. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Valmar. Valmar, é com você que vai chamar e apresentar a nossa atração cultural. Então, eu posso me retirar então, né? Acho que agora é uma coisa só da casa aí, não é? Se você quiser assistir a apresentação, acho que tudo bem também. Não, eu vou deixar vocês à vontade aí. Gostei muito, viu, Vivaldo? Obrigado pela oportunidade e a gente vai se falando, tá bom? Contem comigo.